Como o governo Vladimir Garotinho atendeu às demandas do servidor. O servidor que está lá na ponta, atendendo a população, prestando serviços. Eu estou aqui no ambiente, diante da mesa permanente de negociação. A retomada do diálogo com o servidor público municipal, os avanços, essa política de valorização, tudo isso nós vamos abordar com o secretário da pasta, Wainer Teixeira, que foi quem negociou, quem vai falar dos aumentos, dos benefícios, tudo que as categorias tiveram ao longo de 2023 e também do governo Vladimir Garotinho. Wainer, antes de falarmos efetivamente nos avanços, na política de valorização, aqui na sua mesa de trabalho, essa foi realmente uma mesa permanente para ouvir, para auscultar e para aprofundar as demandas e tentar atendê-las? Na verdade, é muito interessante a pergunta sua, porque a mesa minha é aquela de lá, não é? Então, quando montaram a sala aqui para mim, eu pedi uma mesa maior, não é? E, bem da verdade, eu nunca trabalhei na outra, acabei fixando-me aqui, e ela é a melhor expressão do que aconteceu nesses 3 anos. É aqui que eu despacho com todos os meus colaboradores, os servidores que me auxiliam, mas é aqui que permanentemente eu me reúno com todos os servidores da prefeitura. Eu tenho uma média de 10 reuniões por dia, né? Eu cumpro uma agenda muito exaustiva, mas extremamente produtiva. E eu responsabilizo isso por conta exatamente de estarmos todos juntos na mesma mesa. Se tornou um formato simbólico, né, da maneira como eu administro aqui a secretaria, né? É uma mesa de 8 lugares, e confesso para você que quase sempre são mais de 8, o tempo todo aqui comigo dentro da sala. Foi isso que aconteceu esses 3 anos. Wainer, além da questão dos benefícios que foi dado, de reajuste, de aumento, mas hoje, que tipo de incentivo você acha que o servidor da Prefeitura de Campos tem para avançar, para se qualificar? Toda a política salarial que preza a valorização, ela se debruça sobre alguns pontos fundamentais. No nosso aqui, nós temos 3, não é? O primeiro, a questão dos dissídios coletivos, que você, quando recebe, recupera aquela perda que seu salário tem ao longo do ano. Isso não acontecia desde o ano de 2016. O prefeito Vladimir entendeu que era fundamental retornar com os dissídios e nós negociamos com os sindicatos, neste ano de 2022, o dissídio de 2022 e 2023 e 2024, na ordem de 10%, dividido em 5 parcelas de 2%. Já aplicamos até agora 3 parcelas e aplicaremos as outras 2 de 2% no mês de janeiro e no mês de março. Portanto, estamos cumprindo o ano de 2023 e cumpriremos o ano de 2024 já no início do ano. Isso é muito importante porque isso ajuda na recuperação dos salários. Além disso, tem um segundo, que não é menos importante, que foi escolhido pelo prefeito, junto com os sindicatos, como prioridade, que é a retomada dos planos de carreira do município de Campos, os benefícios deles, que são basicamente 2. As famosas letrinhas, né, que consiste na avaliação, na capacidade de entrega, na eficiência, que mede a eficiência do servidor, como também não foi aplicada desde 2016, são várias letrinhas que estão sendo concedidas. Este ano, no mês de abril, para toda a prefeitura, e no mês de maio, para a Secretaria de Educação, nós concedemos de 1 a 3 letrinhas, né, que significa um aumento de 2,5% a 7,5%, dependendo do direito que cada um tem, segundo o próprio plano de carreira.
Então, isso é a letrinha, que é chamada de progressão. Mas também concedemos e voltamos com a promoção acadêmica, que é o reconhecimento aos estudos, à vida escolar, à vida acadêmica do servidor. Então, isso viabilizou, agora foi viabilizado... Além do salário, esse talvez seja um maior incentivo. Eu acredito que sim, eu sou professor, então eu sou suspeito, né, Fabiano? Porque a vida da gente é a sala de aula, a gente se dedica muito à sala de aula, porque a gente entende que a escola não fazendo nada por uma pessoa, socializa a pessoa. É lógico que a escola faz tudo. Eu, por exemplo, sou fruto da minha escola, né, de minha formação familiar e da escola que eu tive. Então, isso me ajudou bastante. Então, quando você tem um benefício como esse, muito bem definido no plano de carreira, que é bem verdade, governos anteriores não reconheceram, e o Vladimir traz esse benefício, ele aplica o plano de carreira e reconhece, isso viabilizou que 2.037 servidores nossos tivessem aumentos de 5% a 22%. Né? Eu tenho servidores na Guarda Municipal, por exemplo, que no mês de outubro, por apresentarem 2 títulos, seu título de graduação e o seu título de pós-graduação, tiveram um incremento de 22% nos seus salários. Então, eu tenho o entendimento que o plano de carreira é de todos o mais importante, né, dos benefícios da prefeitura. Né? Realmente, ele estimula a produção, ele estimula a carreira, ele estimula o estudo, né? E isso não vinha acontecendo, e eu considero esse o maior avanço da gestão até agora nos seus 3 anos. É lógico que o plano de carreira ele foi feito no ano de 2002, 2004, portanto, ele já está desatualizado, mas nós combinamos que faremos, junto com os sindicatos, uma revisão do plano de carreira, incluindo aqueles cargos que ficaram de fora, que a gente só se deparou com essa situação à medida que nós aplicamos. Ela não apareceu antes porque o benefício não era aplicado, então você não sabia que tinha esse problema. À medida que nós fomos aplicar o plano de carreira, descobrimos que 49 cargos não estavam sendo beneficiados. Essa é uma pauta que nós já iniciamos com os sindicatos, estamos discutindo, e com certeza nós enfrentaremos, porque todos merecem, né, o benefício, o estímulo e o apoio. Olha, vamos começar a fazer agora um pouco de conta. Vamos fazer contas agora com o Weiner, né? Sem isso, é difícil a gente entrar nas demandas do servidor de campos. E entrando nas contas agora, Weiner, a gente tem aqui inúmeras categorias. Algumas delas receberam mais benefícios por conta de enquadramentos. Como é que está isso, se você tivesse de dar uma visão geral para a gente? Bem, toda concessão é fruto da lei. Não é? Então, assim, o plano de carreira, quem confiou nele e investiu no estudo, acaba tendo um resultado mais satisfatório, né? Já que as letrinhas elas foram até agora concedidas no automático. A nossa expectativa é que parte significativa dos funcionários, né? Nós tivemos até agora nas letrinhas 7.200 servidores que tiveram entre 2,5% a 7,5% das letrinhas. É aquele avanço que se tem a cada 2 anos, né? Sim, na verdade é uma progressão que é feita, ela a lei diz que ela tem que ser feita por avaliação de desempenho. Como a gestão não fez avaliação de desempenho, a lei define que ela tem que ser no automático, todos têm direito. Então, nós aplicamos a todos no lapso temporal até 2019. Falta de 2019 até 2022, que é o que nós vamos completar essas letrinhas no próximo mês de maio de 2024. Com isso, o prefeito terá sido o primeiro gestor, o prefeito Vladimir terá sido o primeiro gestor a ter implementado toda a progressão de letras na carreira dos servidores. Acho isso um avanço significativo.
muitos, é engraçado porque a promoção acadêmica, ela, pelo menos aparentemente, ela parece que o impacto do aumento é maior. Mas eu achei interessante, quando eu vim para cá, todo mundo falava só nas letrinhas. E aí vem o segundo avanço, que é a promoção acadêmica, são os títulos. Então, no plano geral, que é de toda a prefeitura, você fez um curso imediatamente superior àquele que você entrou, você tem 11% de aumento. E, como eu disse, muitos tiveram 22 porque apresentaram 2 títulos. Né? Acho isso importante em termos de ganho real, mas o mais importante é projetar esperança para aqueles que não receberam e que agora voltam para a sala de aula porque passam a sentir confiança na gestão pública, no respeito à lei, no respeito ao plano de carreira. Né? Acho que talvez esse é um intangível que a gente não mensura, mas que, como educador, para mim isso é muito importante, eu criar ferramentas, implementar ferramentas que levem servidores de volta à sala de aula para aprender desse mundo que é tão controverso, é tão dinâmico, é tão paradoxal que o conhecimento de 1 minuto já está superado no minuto seguinte. Então, a sala de aula nos dá essa confiança de que todos estamos no mesmo barco, né? Estamos aprendendo. E, secretário, chegar ao final do ano e ter condição de fazer uma prestação de contas em relação à política voltada para o servidor público, né? Não só os benefícios, mas todo esse diálogo. Há instantes atrás, o secretário me revelou que recebeu numa só semana por 3 vezes a presidente do sindicato da categoria do Ciprozep, a Elaine Leão. Então isso também está na prestação de contas. Sim, porque é uma parceria. Nós descobrimos que temos problemas comuns, né? Ela como representante do sindicato dos servidores, eu como representante do município, nessa caminhada, né? E a gente faz com muito respeito e com muito diálogo. As nossas posições são sempre diferentes, porque eu além de lidar com os servidores, eu tenho que lidar com o patrimônio, com as ferramentas. Não podemos só recuperar os salários, é fundamental os salários, mas também tem que recuperar as condições de trabalho, isso implica os prédios, as reformas, implica a política de aquisição de novos equipamentos, como computadores, de ar-condicionado, é tanta coisa que não vinha sendo olhada no governo anterior, e agora todos têm pressa, mas precisa ser feito com muita responsabilidade para a gente não assumir compromissos que a gente não possa cumprir. Eu sempre digo que a Secretaria de Administração é um porto seguro. Ela deve ser sempre a última a falar, em virtude de que ela fala, e falando ela tem que dar segurança que será cumprido, para que a esperança seja mantida, e vejo que de forma disciplinada e de forma muito organizada, às vezes um pouco lenta, porque é muita gente, não é? É muita demanda, mas sempre com muito respeito. E na mesa aqui de negociação, eu acho que a gente ganhou esse entendimento. Nós estamos falando de mais de 14 mil servidores públicos municipais. Eu quero que você me revele aqui. Nós falamos da sua mesa, da mesa permanente do diálogo para atender todas essas demandas, 14 mil servidores, quantas categorias nós temos aí. Pode falar de algum momento especial desse ano, ou desde que você assumiu a pasta, eu acho que causou mais satisfação em poder eu acho assim, resolver? Eu tenho um momento aqui que é muito personalíssimo. Toda sexta-feira, a parte da manhã minha é dedicada a receber os servidores. E aí, porta aberta? Porta aberta, é lógico que eu respeito uma agenda, mas eu não permito filtro. Isso significa que o servidor lá da Secretaria de Educação ou da Saúde, lá do Ferreira Machado ou do HGG, ele vem trazer o problema dele e ele vem conversar com o secretário. É muito interessante porque você vê assim, nitidamente, primeiro, a história do servidor,
nível de problema que ele tem. Então, quando a turma é distante, porque o nosso município ele tem uma extensão territorial gigantesca, né? Então, sai de Santa Maria, sai de Santo Eduardo, e às vezes um problema simples, que a burocracia, o serviço público Esse emperra. contato te possibilita avaliar, ter um olhar mais humano, talvez, para as demandas? Na verdade, mais humano, porque, na verdade, eu tenho que resolver o problema. Eu tenho um índice de resolutividade em torno de 85% a 90% nos meus atendimentos, mas o mais importante, eu sei o que está acontecendo na ponta. Não é? Eu chego à secretaria todos os dias, 8h30, saio 19 horas, então eu não paro, mas eu preciso saber o que está acontecendo lá onde eu não consigo estar. E são esses servidores que me dão condição de propor mudanças mais estruturais de política de atendimento, de política de resolutividade, de eficácia, e a gente está conseguindo fazer um trabalho que vai sendo uma referência, né, de respeito, de humanidade, que são questões que me são muito caras. Duas demandas recentes relacionadas a duas áreas vitais para o governo: saúde e educação, piso salarial, piso de enfermagem, piso de auxiliar de enfermagem, piso de professores. No final, como é que ficou isso? Estava ali falando que é um tripé. Então, o primeiro é o dissídio, o segundo é o plano de carreira, e o terceiro, que é mais recente, que são os pisos salariais federais. Né? Primeiro, assim, a gente nunca se negou ou disse que não vai pagar um piso. Né? E eu disse isso recentemente aqui para um grupo da educação. O que nós falamos que não é possível sobrepor aumentos. Ora, se nós fizemos um acordo de forma muito responsável, assegurando o retorno do dissídio coletivo e a aplicação do plano de carreira, e isso foi dividido em 5 parcelas de 2%, a concessão das letrinhas em 2 momentos, abril e maio de 2023 e maio de 2024, e a concessão da promoção no mês de outubro, eu preciso concluir este processo para fazer uma avaliação, os estudos já com esses aumentos aplicados, para ver a condição de concessão dessas diferenças, caso elas existam. Né? Então, assim, é uma situação muito idêntica com o piso da enfermagem. Isso deu pano para manga, mas de forma também muito respeitosa, também com muito diálogo. Na última reunião respondi... Com as duas categorias conseguiu chegar a um ponto comum? O ponto comum é que a gente vai continuar conversando no ano de 2024, aquilo que for possível, né? O prefeito sempre orienta para a gente manter esse canal de diálogo, mas pautado em cima da responsabilidade fiscal e, além da responsabilidade fiscal, da disciplina, para que a gente possa estar cumprindo tudo aquilo que a gente acordou. No momento, nós ainda temos mais 2 aumentos para aplicar, que é os 4% que estão faltando do dissídio coletivo, que será feito no mês de janeiro e no mês de março. Existe uma diferença também que precisamos fechar. Eu aproveito essa oportunidade de estar falando com você, que é fecharmos o mês de dezembro para termos condição de apurar o IPCA, né, do ano 2023, e aí termos condição de remeter à Câmara Municipal a diferença que precisa ser concedida aos aposentados. Né? Embora... Já no primeiro mês de janeiro? O de janeiro, na volta ali do recesso, mas a gente entende que os servidores os ativos receberam 6%, os aposentados por força de lei 5,79%, porque era aquilo que estava apurado de IPCA até dezembro de 2022. Agora, fechando dezembro de 2023, a gente vai poder
definir a diferença que terá que ser concedida para que ele tenha o mesmo tratamento em termos da aplicação da lei, dos aumentos complementares que vão ser concedidos aos ativos. Então, a gente fechando o IPCA agora em dezembro, a gente tem um número exato, isso vai virar uma minuta de lei que vai ser remetida à Câmara, a Câmara efetivamente vai apreciar. Já tem motivo para comemorar, então. Na verdade, isso foi parte do acordo feito no mês de maio deste ano, né? Todos sabiam, né? Todos sabiam, as partes que estavam na negociação, mas assim, agora é hora de cumprir, né? E vejo assim que o prefeito está de parabéns, porque o prefeito é muito pé no chão, né? A gente tem que assumir compromisso e cumprir compromisso, né? Aquele tempo... Há poucos instantes você me disse que um membro da oposição chegou a vir aqui à sua mesa permanente de negociação e trouxe algumas demandas. E olhando para 2024, para a gente finalizar, o que você tem que dizer para o servidor e também em relação a esse seu ambiente de trabalho aqui, em relação à negociação permanente, a ouvir as demandas? Como é que é olhar para 2024? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Pela minha formação, como eu disse, mas também pela espiritualidade minha, né? Portanto, toda a minha ação está pautada na esperança, né? E eu tenho dito aqui a todos que me visitam, a todos que me procuram, que muita coisa não vinha sendo feita por várias razões em outros governos. Ora, nós, no terceiro ano de governo de Vladimir, ele volta a trabalhar com plano de carreira e cumprindo aquilo que ele prometeu. Ele tem muito crédito, não é? Então, assim, se falta ainda mais 4%, se falta o restante das letrinhas, e se falta tantas outras pautas, é preciso que se diga aquilo que deixou de faltar, porque ele voltou a fazer, não é? Então, esta é a minha esperança, né? O fato de que nós estamos implementando essas políticas, essas ferramentas. Você veja, Fabiano, que elas foram criadas há 20 anos atrás. Nós não estamos falando só de 2016, porque a promoção para todo o plano geral ela não foi aplicada. O plano geral é de 2002, 20 anos atrás. Não foi aplicado. E Vladimir... Vale ressaltar que essa retomada de concessão de benefício, de toda essa avaliação, foi uma retomada mesmo ao pé da letra, porque isso não vinha acontecendo. Sim, irresponsável, porque conquista são aquelas que são duráveis. Conquista é aquilo que, quando a gente recebe, não pode ser retirado, não é? E mais, são aquilo que a gente consegue, não pode ser retirado e também não pode ser abalado. Portanto, tem que ter muita responsabilidade para poder fazer, não é? Porque a prefeitura é como a casa da gente, não é? A gente tem uma remuneração, a gente tem, né, o recurso que a gente recebe e a gente gasta ou procura gastar dentro do recurso que a gente recebe. Então, a prefeitura ela não pode gastar aquilo que ela não tem, não é? E essa é a dimensão que eu admiro muito o prefeito Vladimir por esse senso, não é? De só assumir compromisso que ele possa cumprir. Porque, para mim, isso que dá base à responsabilidade fiscal. Não adianta prometer as coisas, recebe 1, 2, 3 meses e depois deixa de receber. Essa sim é uma... ou atrasa, né? Ou não tem data para receber. Essa é uma coisa que preocupa ele demais e ele exige muito da gente aqui nos impactos financeiros. Então, essa relação toda
do que veio acontecendo ao longo desses 3 anos, que culminaram no retorno dos dissídios coletivos e na aplicação tanto da progressão das letras, as letrinhas, quanto na concessão do título acadêmico, através da promoção acadêmica, é que me faz acreditar que o melhor está por vir. Eu realmente estou muito confiante, nós vamos continuar avançando, a mesa vai continuar aqui posta para estar recebendo todos os servidores, todos os sindicatos, né, para a gente chegar sempre a um denominador comum. As divergências sempre existirão, mas elas não podem paralisar como paralisou durante 20 anos uma conquista tão importante como a do plano de carreira.